Então, sejam muito bem-vindos ao episódio de Explorando o Sobrenatural. E hoje nós vamos comentar sobre como derrotar a criatura misteriosa no filme de terror chamado Ritual. E eu estou aqui com meus amigos David, Christian, Alessandro, Eduardo e a Thaís. Oi, meu nome é Christian e como meu amigo Pedro falou, hoje iremos explicar como os personagens do filme O Ritual poderiam continuar vivos por mais tempo e como poderiam ter derrotado a criatura. Então, pra resumir, o filme começa com 5 amigos, Luke, Dom, Hutch, Phil e Robert. Eles estavam num bar bebendo juntos. Os 5 amigos então saem do bar e estão pensando em fazer algo diferente. O Robert sugere que eles fazem uma trilha que se chama a Trilha do Rei. Porém, a Trilha do Rei ela tem vários trajetos, que levaria normalmente de 5 a 12 dias. Porém, inicialmente eles não aceitam ir no caminho da trilha. Eles estão indo embora do bar que eles estavam bebendo. Robert e Luke decidem ir num barzinho para comprar mais umas cervejas. Eles continuam conversando sobre o assunto da trilha, mas não vai muito pra frente. Mas o Luke percebe que o mercado tá sendo assaltado. Ele consegue se esconder, porém o Robert é pego. Eles exigem os bens do Robert, como celular, dinheiro, mas ele não queria entregar o seu anel de noivado e acaba sendo morto por um dos assaltantes. O filme corta para algumas semanas depois, com os 4 amigos acordando no meio das montanhas. Então, eles decidem fazer a trilha pra honrar a morte de seu amigo, né? E uma coisa que acaba acontecendo no filme é que eles não se preparam da forma adequada, né, pra poder escalar a montanha. Como, sei lá, levar os equipamentos, como uma barraca anti-chuva e uma bota anti-aderência para evitar que acabem escorregando, resbalando no meio do caminho. Só que como eles não se prepararam direito, Dom acaba resbalando e machucando a perna. Porém, eles acabam achando que Dom tava de frescura. Porém, o ferimento era bem sério, então eles decidem ser pessoas de filmes de terror burras e resolvem pegar um atalho pelo meio da floresta. Claramente uma ideia idiota deles, e enquanto eles estavam andando pela floresta, eles acham que servo pendurado numa árvore, mas assim, isso não seria possível. Sim, porque é uma curiosidade aí, pra quem não sabe, um cervo pesa em torno de 200 quilos a 700 quilos, por isso eu acho que não teria como pendurar um cervo numa árvore, né, gente? Então eles simplesmente acharam normal e disseram que um urso poderia ter feito isso. Então eles seguem na trilha. E pra piorar, começa a chegar a noite com uma chuva bem forte, mas eles acabam achando uma cabana. Com a situação ficando tensa, eles tentam arrombar a porta, mas eles não olham para as runas que estavam nos troncos das árvores. Isso significa que naquela floresta era propriedade do Alce. Eles conseguem entrar na cabana e acham uma espécie de estátua de gravetos com um pouco de argila. Eles não acham estranho ter umas estátuas de graveto ali e eles dormem na cabana, porém todos eles acabam tendo pesadelos horríveis. E o Luke acorda no meio da noite com uma marca estranha no peito parecendo uma runa. Parece que a criatura tem que colocar um certo medo nas vítimas. E também é mostrado no filme que parece que um monstro só ataca de noite. Bem, então durante o dia a criatura parece seguir eles, mas também sem grandes movimentos e também sem eles perceberem. E no outro dia eles têm a boa decisão de seguir mais um atalho dentro de outro atalho, ao invés de seguir e dar meia volta, né, pra pegar o caminho normal e mais seguro da trilha. Então eles seguem em frente e uma pausa para descansar, Luke sobe um morro e percebe uma parte diferente da floresta. E enquanto ele está olhando as árvores, ele percebe uma mão estranha entre as árvores. Primeiramente ele acha que está vendo coisas, porém ele vê a mão se mexendo e vê a silhueta da criatura. Ele volta correndo para falar por seus amigos. E eles meio que ignoram o aviso do Luke que ele viu um monstro, né? E eles montam as barracas e dormem ali mesmo. Daí a criatura leva o Hutch e só podemos escutar ele gritando e sendo atacado pela criatura. Agora que o cara morreu, eles decidem seguir o plano dele de andar pro sudeste e chegar até a hospedagem. Então eles encontram o caminho com pegadas que obviamente é uma armadilha da criatura e decidem subir a montanha. Porém o Luke se separa dos seus amigos e vê que eles estão próximos do final da floresta. E vê também algumas luzes estranhas dentro da floresta. Nisso a criatura leva Phil e faz com que os fiquem completamente em choque tentando escapar De dele. qualquer maneira, até agora a gente não viu a criatura por completo, a gente só sabe que ela é muito grande. E na correria eles entraram em um caminho bem assustador e encontraram seu amigo morto pendurado em uma árvore, igual o animal lá que ele tinha colocado, né? Isso só confirma que um modder tá realmente colocando seus amigos mortos em lugares que eles vão ir pra tentar assustá-los. Eles encontram um pequeno vilarejo e entram numa cabana encontrando uma pessoa orando
por uma pedra entalhada, com a imagem de Loki, e outra pessoa em pé ao lado dos dois. Então os dois são pegos por essa tribo que adora o Modern, que é o bicho que tá atrás deles, e explica que ele é um filho bastardo do deus Loki, um Yotanda de uma raça sobrenatural, da mitologia nórdica. Aparentemente essa criatura escolhe pessoas com uma grande culpa pra adorar ele, né? E quem se ajoelhar e adorar essa criatura não vai mais carregar a culpa e também vai viver por centenas de anos. E agora que já foi contado todo o filme, né? Fizemos um resumo do filme aqui pra vocês. A gente vai agora vai debater, né? Sobre como é que a gente poderia derrotar, ou nem derrotar, pra se dizer, mas evitar, né? De tudo que foi contado aqui no filme aconteceu, tipo, das mortes. Como é que a gente poderia evitar? Então a gente vai debater sobre isso aqui agora. Sim, mas antes da gente aprender como poderia derrotar essa criatura, é preciso saber o que ela é em si. Primeiramente, a mitologia do filme se resume em lendas nórdicas. E esse tipo de coisa, sendo o ser, entidade, descrita como um cervo gigante deformado, chamada de Jotun, um filho bastardo de Loki, o deus da trapaça e da travessura. Como dito anteriormente, a criatura escolhe pessoas que carregam uma imensa culpa, para que essas pessoas possam louvá-lo e assim se livrar dessas culpas. Então, depois dessa curiosidade que nosso amigo Eduardo falou, agora nós vamos falar também, né? Como nós poderíamos ter derrotado ou ter sobrevivido, né? Neste filme chamado Ritual. Então, assim, já começando desde o começo, no comecinho do filme, tem a parte que eles vão pro mercado. Tem lá onde tá os 5 e os 2, Lut e o Phil, acabam indo pro mercado. Só que tá tendo um assalto lá. Tendo um assalto assim. Uma coisa que eles poderiam ter evitado, o assalto era algo inevitável, não tinha como saber. Só que quando o Phil tava sendo roubado, tava sendo furtado as coisas dele, os recursos dele, ele poderia ter dado o anel de levado dele, né? Que por conta de um objeto ele acabou perdendo a vida, né? Então isso era algo que ele podia ter feito. Também nunca reajam a assaltos, né? Uma dica muito importante. E se o ladrão quer te roubar, dê as coisas, né? Preserve vidas. E uma coisa que a gente sabe é que o monstro, ele vai atrás de quem sente culpa, né? E aonde que surgiu a culpa do Luke pra ele ser o único a sobreviver? Ele se sentiu culpado, que ele podia ter feito alguma coisa, mas acabou não fazendo. Daí ele ficou com essa culpa e foi por isso que ele foi mais perseguido, mais alucinado ali, que a criatura marcou. Ele até foi marcado ali com aquele símbolozinho lá. Então, mas a gente tá falando lá do início, onde nada é previsível, né? Não tem como eles se ligar e falar assim, meu Deus, não vamos no mercado, né, gente? Não tem como prever isso. Então eu acho que pra gente pensar em como a gente pode derrotar o Mother, a gente tem que pular lá pra parte onde eles já estão na floresta, onde acontece o negócio, né? E eu percebi que no filme, eles dão vários sinais de que não é pra continuar naquela floresta, que é pra ir embora. E só pra recapitular, qual seria um desses sinais? Bom, tem vários, né? Tipo, o primeiro é o alce lá, que pesa mais ou menos 200 a 700 quilos. E que eles pensaram que foram um urso que colocou lá em cima lá. Mas acho que o urso não teria força pra subir lá e colocar um alce de 700 quilos. E o outro é as runas também lá, que eles acharam essa runa com uns negócios meio suspeitos lá e seguiram em diante assim, tacaram foda-se. E agora, voltando um pouquinho antes, né? Antes deles virem as runas e todos aqueles avisos dizendo que não é pra voltar e tal. Eu queria chegar na parte que eles chegam nas montanhas. Que eles acordam ali, né? Que tinha passado aquele tempo. E eles já estão lá nas montanhas, né? E estão se preparando, entre aspas, pra escalar. Primeiro, eles chegam lá na pior época possível. Se não me engano, era qual o mês mesmo? Sim, mas qual mês que eles foram mesmo? Outubro, E eles foram no pior mês possível, porque fica mais tempo de noite e fica bem menos tempo de dia, né? E também é muita época de chuvas e muita ventania forte. E também eles não foram preparados adequadamente, né? Com os equipamentos necessários. Então, uma coisa que eles já deviam ter feito. Eles deviam ter pesquisado, né, sobre a escala de montanha, o que tem que fazer, o que tem que levar, né? Porque tu ir preparado para fazer uma escala de montanha é algo complicado. E aí eles já erraram bem. E tem a outra parte também que o amigo dele se machuca, né? Quem acaba tropeçando, né? Como eles não levaram o equipamento necessário,
um dos amigos acaba se machucando, torcendo o pé e tal, né? Que os amigos achavam que, não, ele tá de frescura. Só que quando isso foi ver, era algo sério. Algo que a gente viu ter feito, né? Mesmo achando que era frescura, tá, eles viram que era sério, eles podiam ter seguido o caminho, porque mais pra frente tem as cabanas e tem mais medicamentos lá, ataduras que eles poderiam usar. Mas eles escolheram, né, uma decisão muito inteligente, entre muitas aspas, né, pegar o atalho, né, e isso é a parte errada que eles acabam fazendo, né, pegar o atalho. E que eles podiam ter feito é só seguir o caminho da trilha normalmente. Mesmo que demorasse, levasse muito tempo, seria bem mais... Vale bem mais a pena tu demorar, só que tu saber que tu tá seguro, né? E qualquer pessoa burra sabe que se tu for numa trilha, tu tem que ter pelo menos um preparamento, uma roupa específica pra pegar um atalho, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, tipo assim, qualquer pessoa que vai numa trilha, segue a trilha. Não fica inventando moda e indo lá pra desgraça, sabe? Não sei. Então, tipo assim, a lógica era só eles ter seguido o bagulho normal, ser preparado, tá ligado? Quando visse aquele alce pendurado naquela árvore lá, tipo, opa, isso aqui é estranho, não vamos passar por aqui, né? Mas não, eles fizeram tudo errado, eles ignoraram tudo com filme de terror. Normal de filme de terror, tá ligado? Porque esse cara aí é basicamente um semideus, ele é filho do Loki, um deus lá, muito bravo e tal. Então, pra derrotar ele não tem como, é impossível. Ou tu se ajoelha, aceita e vive por centenas de anos, ou tu começa a pensar e evita todas aquelas situações lá, não seguindo o atalho, seguindo a trilha, papapá, e não reagindo ao assalto, que nem um animal. É isso, né? Ninguém ia morrer, todo mundo ia ficar bem e conseguir entregar a cinza dos amigos dele lá no final da trilha. Mas sabe de uma coisa? Mesmo se ajoelhando pra ele, todos iam morrer. Porque só o Luke, né? É lógico. O Luke era o único que tinha culpa. Não. Então, de qualquer forma, os outros, tudo ia de bala. Tá ligado? Só um ia sobreviver. Então, basicamente, a única salvação deles era seguir a trilha normal. Porque se ajoelhar diante dele não ia adiantar em nada. Na verdade, o Luke não era o único que sentia culpa. Ele era o único que tinha a marca da besta. A marca... Os outros viraram meio que sacrifício. Sacrifício. Viraram churrascada, né, meu? Sacrifice. Então, basicamente, é só fazer tudo certinho. E esse filme também, ele dá várias lições pra gente, né? A gente tem que sempre seguir a rota certa. Se tu estiver numa trilha, sempre segue a rota certa, não inventa moda, né? Não ignore os sinais, se vê uma coisa estranha, não continua ali, tá ligado? Então é basicamente isso, gente. Não tinha o que fazer, o Mother realmente, ele ia matar todo mundo. Ele só não mata quem, né, ama ele, apoia ele. Então não tinha o que fazer. O que eles poderiam fazer pra sobreviver mesmo era seguir a rota certinha. Então, se você gostou do nosso podcast, continue aí, porque a gente vai lançar mais. Isso aí. Continue aí, gente, que a gente vai lançar várias coisas bem legais. E é isso. Tchau. Tchau.